Ora bem, senhores e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa jornada de trabalhos de hoje, com um conjunto de audições e depois a reunião ordinária também, às 14. Vamos iniciar exatamente com a PPI, Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, que está aqui connosco. O seu CEO, Dr. Manuel Maria Gonçalves, Presidente, Dr. Hugo Santos Ferreira, Vice-Presidente, Dr. Diogo Pinto Gonçalves e Vice-Presidente, Dr. Luís Correia de Barros. Esta audição vem na sequência de um requerimento aprovado na Comissão. Já estou informado que os nossos convidados pretendem fazer uma intervenção de enquadramento inicial, que será breve e interessante, com certeza. Sim, com certeza que sim. E, portanto, se tiverem condições de iniciar essa intervenção, só ligar o microfone e... Só um momento. Senhor Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para clarificar, antes de mais cumprimentar os nossos convidados e também todos os deputados, não, a primeira ronda não devia começar com o Grupo Parlamentar do Chega? Senhor Deputado, isto é para mim, não é para si. A seguir é que vai ter essa oportunidade. Isso é uma questão que já foi tratada muitas vezes aqui nesta Comissão. A grelha está feita nos termos que o Sr. Deputado refere. Simplesmente eu tenho presente que nestas audições nós temos convidados e, portanto, se os convidados pretendem fazer uma intervenção de enquadramento, vamos ouvir atentamente. E agora sim, se tiverem condições, faz favor. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tá? Em nome da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, começo naturalmente por agradecer o convite para estarmos presentes na audição desta Comissão. A todos e a cada um, sem exceção, obrigado pelo vosso tempo e, acima de tudo, obrigado pelo sinal que dão ao país em querer ouvir o setor que representa quem investe, quem promove e quem constrói a habitação em Portugal. Temos um déficit acumulado de pelo menos 300 mil habitações, o que significa um atraso estrutural, resultado de muitos fatores concretos e já inequivocamente identificados. A carga fiscal mais elevada da Europa, a morosidade, a imprevisibilidade dos processos de licenciamento, a escassez do solo urbanizável, a instabilidade regulatória e os custos de construção. Posto isto, consideramos importante, e como o objeto da Comissão é extenso, identificar os seguintes pontos. Em relação às leis de autorização legislativa, propostas de lei 47 e 48, já aprovadas, na generalidade e na especialidade. Em relação à variável temporal, estabilidade e segurança jurídica, destacamos que o horizonte de 2026 é curto face ao ciclo completo da promoção imobiliária, a aquisição de solo, o licenciamento, o financiamento, a construção e a comercialização raramente cabem em 4 anos. O tema do licenciamento, aqui mais no âmbito da proposta 48, é igualmente importante, porque sem o licenciamento célere e sem a redução dos custos de construção, só a redução do IVA não terá o efeito desejado. Em especial, frisamos a importância do licenciamento célere, que, se não for devidamente ajustado, continuaremos a esperar anos sem fim pela conclusão dos respectivos processos. Caso não seja possível alargar o prazo, porque as propostas são leis de autorização e, portanto, ainda falta ao Governo terminar os diplomas, deverá prever-se, no caso de haver espaço e disponibilidade, uma prorrogação automática que asseguraria a previsibilidade e confiança. Uma coisa é certa, vai ficar provado pelos promotores que as medidas contribuíram para aumentar a oferta. E no segmento que faz falta ao país, que é a classe média. Mas também ficará provado que o período previsto não será suficiente para responder ao déficit acumulado. O recente relatório aprovado no Parlamento Europeu recomenda taxas de IVA na construção entre 2% e 5%, o que significa que é, pois, claro, que a aplicação de 6% em Portugal não é excessiva. É uma medida que a PPI defende há vários anos e que acompanha uma tendência europeia. Pois no ponto do Build to Sell, para garantir
que a obrigação de um ano de manutenção para a habitação própria e permanente é respeitada pelo adquirente, nós consideramos que é importante inserir um registro deste ónus na certidão de registro predial, do mesmo modo que o usufruto, a penhora e a hipoteca são registadas. No ponto do bil torrente, aqui mais onde nós achamos importante falar na situação onde o Estado cede os terrenos para arrendar a custos moderados, os direitos de superfície a 70, 80, 90 anos, nós entendemos que estes contratos de investimento têm de ser de livre transmissibilidade. E achamos que é um ponto muito importante, esta questão do direito de superfície. Porque aqui o promotor licencia, constrói e depois vende aos fundos de pensões e às seguradoras. A experiência histórica, crise financeira e pandemia, demonstrou que quando a oferta cresce, as rendas descem. Controlos rígidos, generalizados, afastam o investimento e agravam o problema. Não há proprietários dispostos a arrendar, não há investidores a comprar para arrendar e, assim, não teremos promotores a construir. É esta a realidade do mercado de arrendamento. No âmbito do seguro de renda, que também achamos que é um ponto que é importante destacar, é um instrumento que merece uma análise técnica mais aprofundada, principalmente quanto à obrigatoriedade. O que sabemos é que contribuirá para a mitigação do risco. E isso faria com que se trouxessem mais casas para o mercado de arrendamento. E, portanto, a APPI está disponível para participar na reflexão. Por último, mas não menos importante, o tema dos custos, o somatório dos custos. Os preços médios de venda de fogos novos são explicados por um somatório de custos que, ao dia de hoje, não permite construir para a família com o rendimento médio português. O preço, depois podemos entrar em detalhe ao longo da comissão, mas estamos a falar do preço dos terrenos, dos custos da construção, a burocracia e a tributação. Tudo isto somado foi o que fez com que nos últimos 3 anos houvesse mais de 50 mil fogos potenciais que não saíram do papel por não serem economicamente viáveis. Ora, não existem já dúvidas de que o problema da habitação se resolve com o aumento sustentado da oferta e é nisto que todos temos de trabalhar. Para isso, são essenciais estabilidade, previsibilidade, segurança jurídica e um enquadramento fiscal competitivo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sim, senhor. Muito obrigado. Nós vamos então iniciar a fase de perguntas. Inicia o Chega. É o Sr. Deputado Francisco Gomes. Dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Sr. Dr. Manuel Maria Gonçalves, quem ouviu e quem esteve com atenção àquilo que disse, as suas observações não foram macias. Não foram macias, nem foram suaves. Mas vamos começar por partes. É óbvio, certo, sabido que Portugal vive hoje uma das mais graves crises de habitação da sua história democrática. É claro também que não é uma flutuação de mercado, nós estamos perante uma flutuação de mercado, não é uma fase passageira, é o resultado e o espelho direto de anos de instabilidade legislativa, de demonização do investimento privado e de uma incapacidade crónica de decisão política. A verdade, Sr. Doutor, é que durante demasiado tempo governos alternaram entre a inação e um intervencionismo errático. Uns legislaram contra o mercado, outros prometeram reformas que, em bom rigor, nunca chegaram. Nunca chegaram. E o resultado, como bem disse, está à vista. Menos oferta, mais insegurança jurídica, menos investimento e preços altos e inacessíveis para as famílias. O atraso na resposta política agravou o problema. E cada ano de hesitação significou menos casas construídas, menos reabilitação, menos confiança, tudo aquilo que disse na sua exposição. E a verdade é que quando o mercado perde confiança, é o país que passa a fatura. É o país que paga a fatura. E é neste contexto que surge a necessidade de reformas no âmbito do arrendamento, do investimento habitacional, da dinamização do mercado, que esta audição aborda e beneficiando das vossas
das vossas boas sugestões. O Chega foi claro, viabilizou os projetos 47 e 48. E não o fez porque concorda com tudo o que ali está, não concorda. Não o fez porque ignora as fragilidades técnicas que existem nos documentos, que existem. Não o fez porque ignora os riscos de execução, porque existem. Fez por sentido patriótico. E porque o setor imobiliário não pode continuar como estava, e está ainda bloqueado, e à espera de consensos impossíveis, enquanto o país afunda. Era preciso dar passo em frente, mesmo que tenhamos dúvidas que temos quanto à profundidade ou à direção destes passos. Mas viabilizar não significa abdicar de escrutinar. Pelo contrário, se queremos reformas urgentes, se o país quer e precisa de reformas urgentes, então temos de enfrentar verdades incómodas. E existem algumas. O mercado de arrendamento precisa de estabilidade e não de revisões meramente ideológicas. O investimento habitacional exige previsibilidade e não regimes transitórios e condicionados. A dinamização do mercado, por fim, depende de confiança e não de suspeição crónica e permanente sobre quem investe. Por isso, deixe-me colocar aqui um número de perguntas. Primeira, consideram ou não consideram que o atual quadro legislativo e aquele em vias de entrar em vigor garante estabilidade suficiente para investimentos a 10, 15 e 20 anos, sim ou não? Entendem ou não entendem que a carga fiscal e a complexidade regulatória que hoje existem e que estão em vias de entrar em vigor incentivam ou não incentivam a colocação significativa de imóveis no mercado de arrendamento? Terceiro, reconhecem ou não reconhecem que sem alargar significativamente a base de investidores, incluindo investidores institucionais e privados, não teremos escala suficiente para aumentar a oferta? Quarta, admitem ou não que a excessiva politização do debate habitacional, a incapacidade de fazer acordos de regime a longo prazo, afastou e continua a afastar o capital e está contribuindo para o agravamento da crise? Porque, meus senhores, é claro, como disse, nós demos um sinal que nós entendemos ser de responsabilidade. Mas há algo inquestionável. Se estas reformas não se traduzirem em mais casas, mais confiança e mais dinamismo, no prazo que consideramos urgente, seremos os primeiros a exigir mudanças mais profundas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma série de questões concretas que foram colocadas e, portanto, tenho agora a oportunidade para responder. Deixe-me dizer que depois vamos continuar neste registro, portanto, estará permanentemente a intervir, no fundo. Dispõe de 5 minutos, faz favor. Sr. Deputado, obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, eu acho que é importante referir que a PPI, e já o fizemos publicamente, congratula a aprovação das propostas 47 e 48 e, acima de tudo, congratula os partidos, e aqui refiro-me tanto desde a Iniciativa Liberal ao Partido Socialista, que cada um nos seus nas propostas, cada um nas suas propostas de lei, portanto o Partido Socialista viabiliza também o urbanismo e o Chega viabiliza a componente da fiscalidade, demonstraram, na nossa ótica, patriotismo. E, portanto, nós achamos que é importante dar essa nota. O país não pode esperar e Vossas Excelências cumpriram o vosso dever. Portanto, isto é um avanço e é um passo no caminho certo. Nós não temos qualquer dúvida quanto a isso. Aquilo que nós estamos aqui, nesta comissão, a fazer, é a dar os nossos contributos para, em primeiro lugar, para aprimorar o que for possível, na medida do possível. Agora está era isso que estávamos a falar há pouco. Está agora na esfera de controle do Governo. O Governo pode, dentro da margem que tiver, aprimorar os diplomas e, portanto, é nesse sentido que nós também estamos aqui convosco a dar os nossos contributos. E não só no tema do arrendamento, também a reforma do arrendamento urbano vai entrar em discussão nos próximos meses e, portanto, temos aqui o nosso contributo. Em relação à estabilidade que refere, eu acho que a questão dos contratos de investimento e da transmissibilidade pode ser uma resposta para permitir que haja essa estabilidade que o investidor, para investir
10, 15, 20 anos precisa. E, portanto, é muito importante garantir que a transmissibilidade é, de facto, verdadeiramente efetiva. O que é que significa uma transmissibilidade efetiva? Significa que eu posso transmitir o contrato de investimento mediante a verificação de condições facilmente, entre aspas, porque, enfim, não quero simplificar o complexo, porque as coisas são complexas, mas simplificar ao máximo a verificação de objetivos que permitam a transmissibilidade dos contratos. Neste caso, aquilo que nós propomos é o adquirente, se tiver uma capacidade financeira igual ou superior ao do vendedor, neste caso, do transmitente, essa transmissão, na nossa ótica, essa condição é... E, portanto, a manutenção, além, naturalmente, do contrato, não é? Das condições do contrato atuais. Portanto, a verificação destas duas condições, na nossa ótica, seriam suficientes para haver uma transmissibilidade e não sujeitar a transmissibilidade à verificação a uma qualquer autorização de uma entidade administrativa. Pronto. Em relação à complexidade regulatória, aqui temos que dar também nota de que o Partido Socialista deu uma parada no charco com o Simplex, e portanto isso é importante dar essa nota. A questão, e isto são números públicos, todos os promotores, investidores, etc., reconhecem que nas suas preocupações ao longo dos anos, e portanto, não é uma preocupação sequer recente, naturalmente, e as coisas têm melhorado, isso também tem de ser dito, portanto, é um caminho que tem sido longo, mas que tem sido, enfim, as coisas têm avançado, é preciso continuar o caminho, não é? Mas é sempre a preocupação número 1, é a questão da burocracia, do licenciamento, é a preocupação número 1 dos investidores e em muitos casos, e aqui os nossos vice-presidentes estão aqui connosco e podem-vos explicar ou seja, e comprovar que há imensos projetos que, infelizmente, não conseguem, os investidores, neste caso mais estrangeiros, investimentos de maior dimensão, que não acontecem, o capital não chega ao nosso país por causa da questão do licenciamento, que é, enfim, que é o que é. E, portanto, nós temos que dar resposta a isto. Eu acho que... Estão dadas as respostas, muito obrigado. Vamos passar ao PSD. E essa deputada Margarida Saavedra, faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo também os nossos convidados. E antes do mais gostaria de notar uma coisa. Esta legislação que agora saiu e que também já vem na continuidade do Simplex mostra um paradigma de aposta, sobretudo na iniciativa privada. Eu acho que neste momento estamos com 300 mil habitações em déficit e, de facto, qualquer destas legislações, esta mais aprofundada que o Simplex, é definitivamente uma aposta na iniciativa privada, porque nós reconhecemos, e essa é uma diferença que é importante notar, que sem a iniciativa privada nós não conseguimos de maneira nenhuma alterar a situação de carência de habitação que existe. Portanto, isto é importante ver que isto é uma questão política, é uma questão de opção social, e que a estabilidade deste mesmo pacote depende, evidentemente, dos resultados eleitorais, que são de 4 em 4 anos, e a opção política entre prevalecer a habitação pública e a privada é uma questão essencialmente política. É evidente que a nossa opção é evidentemente, ajudar a propriedade privada. E esta lei vem exatamente neste sentido. A par do investimento público, que também está a ser neste momento implementado, esta é uma fase em que nós apostamos definitivamente nisso. E eu gostava de que comentasse o seguinte. Eu julgo que as componentes da habitação basicamente assentam em 4 pontos: no custo do solo, no licenciamento, na fiscalidade e no financiamento. E tinha aqui uma longa exposição para fazer, mas já que respondeu em parte a essa questão, eu não queria voltar a fazer as mesmas perguntas, mas vou-lhe fazer outras.
Face ao custo total da construção, qual é o preço estimado do custo do solo, no valor global da construção, portanto, a percentagem geral. Façam um licenciamento e o tempo que demora a entrada de um projeto na Câmara e o seu licenciamento, qual é habitualmente o encarecimento da obra que isso resulta, uma vez que nós sabemos que o preço médio da construção sobe exponencialmente todos os meses. Eu gostava que me desse, se possível, a subida estimada por ano nos últimos 2 anos, 24 e 25, para vermos exatamente que o licenciamento aqui nesta questão de tempo é sobretudo uma questão de custo. Custo que, evidentemente, é pago pelo comprador, em última análise. E, portanto, isto depende muito da eficiência dos diferentes organismos. A nossa fiscalidade, que também foi mudada, e basicamente a passagem de 23% para 6%, centro dos limites que estão expressos no contrato de lei, também é uma mudança muito profunda e que eu gostava que comentasse, porque verifica que nota que o prazo temporal para a mesma lhes parece pequeno, face ao tempo que demora uma obra, que são 4, 5 anos, partindo do princípio que o prazo do licenciamento é cumprido. Nós sabemos que há câmaras que demoram 4, 5 anos a licenciar projetos e, portanto, isso logo aí fica prejudicado, mas eu gostava que comentasse a diminuição para 6%. E mais, para além do parâmetro temporal, gostava que eventualmente sugerisse ou achasse que deveria ou não haver alteração deste custo, uma vez que, por exemplo, elas se referem à habitação até 648 mil euros. Ora, nós sabemos que em Lisboa, por exemplo, os 648 mil euros dificilmente dará para um T2 ou um T3. Gostava também, se fosse possível, e para não estarmos a repetir o que foi dito, que nos desse, se fosse possível, um parâmetro da procura. Nós verificamos que, ultimamente, por exemplo, tem havido uma procura exponencial de T1s e T2, em detrimento dos chamados fogos de ancoramento familiar, que são os T3 e os T4. Nós vemos, por simples consulta nos jornais, que os fogos chamados de ancoragem familiar estão a diminuir exponencialmente. E mais, verificamos também que a diferença de preço por metro quadrado de um T2 para um T3 não corresponde exatamente ao aumento da área, é muito maior. E eu gostava que comentasse essa questão. Também gostava que comentasse outra coisa que se tem verificado ultimamente, é que, sendo certo que a procura em Lisboa desceu 13,2% e no Porto 4,3%, presumo eu que por causa dos custos, penso eu, mas gostava que nos explicasse, dado que esta diminuição foi para Lisboa e para o Porto, estes 300 mil fogos que estão em falta, para onde é que, de acordo com a vossa associação, se pensa que eles serão dirigidos? Serão para as áreas metropolitanas, para as zonas periféricas? E outra coisa que eu também gostava que comentasse, já agora, para não cairmos na mesma coisa, se considera ou não que é importante, neste momento, urbanizarmos solos que não estão, neste momento, dedicados à urbanização, porque isso, evidentemente, vai aumentar a oferta em termos de terreno e em termos de custo. Queria também que explicasse, e uma das coisas que é importante verificar, e que se verifica noutros países, por exemplo, a Inglaterra, não sei o quê, é que os fogos periféricos, de um modo geral, que são muito utilizados noutros países, aqui não são muito utilizados e tem uma grande diferença, exatamente por causa das infraestruturas. É porque o urbanismo não é apenas uma questão de custo-benefício, nem de custo de casa. Isso tem a ver com todas as interações e com todas as infraestruturas que estão ao serviço da população. É importante notarmos que, por exemplo, para Sintra, quem mora em Sintra demora cerca de 1h30 a chegar. Em Inglaterra, quem está a 50 km pode demorar meia hora. Isso muda tudo. Eu gostava de sair um bocadinho, digamos, do âmbito, mas isto tem a ver com promoção imobiliária e tem a ver, sobretudo, com a qualidade que nós queremos oferecer. E volto a reiterar, porque é importante ver, estas medidas têm uma importante transação, sobretudo filosófica, é que pretendemos ajudar os promotores imobiliários a ser parte da resolução do nosso mercado. Muito obrigada. Sr. Deputada, bastantes questões colocadas, sem dúvida. O Sr. Deputado é uma especialista na área, já há muitos anos, não é só de estar aqui no Parlamento. E então agora, se pudessem dar resposta às questões, ao Sr. Doutor, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me só tomar a palavra, só para, enfim, ir respondendo aqui também a algumas questões, antes de passar a palavra ao Manuel Maria Gonçalves. Gostava de voltar aqui ao tema da questão da atratividade e, acima de tudo, da estabilidade do quadro legislativo e fiscal que, neste momento, este Parlamento, e bem, está a criar. E há pouco foi perguntado se o atual quadro e o quadro que estamos a criar, legislativo e fiscal, trazia estabilidade. Eu diria que ele traz, antes de mais, atratividade. Convence os privados a vir a jogo com o Estado português na criação do problema grave do acesso à habitação. Mas não cria a estabilidade. E por isso nós temos chamado a atenção a esta Casa para a questão dos contratos de investimento. Esses sim garantem estabilidade. O quadro legislativo e fiscal que se está a criar, a qual a Associação, aliás, já saudou, é importante, mas é importante também não esquecermos a estabilidade que os investidores, nomeadamente imobiliários, nacionais e estrangeiros, precisam para desenvolver projetos, que são projetos que é preciso entendermos que são realmente projetos a 10, 20, 15, 30, alguns até a 90 anos, quando falarmos de contratos de arrendamento acessível. E, portanto, Srs. Deputados, pedia de facto a vossa atenção para a criação de um regime de contratos de investimento e acordos-quadro que permita trazer esta estabilidade e permita, acima de tudo, aos investidores que podem e estão disponíveis para investir muitíssimo dinheiro na criação de mais habitação e de casas que os portugueses podem pagar para a necessária confiança que é preciso estes investidores terem para a questão da estabilidade e, portanto, para a necessidade de desenvolvermos um regime e a criação de contratos-quadro com cláusulas fixas que permitam aos investidores acreditar que estes benefícios fiscais não são para hoje, não são para amanhã, não é para um governo ou para outro governo. É o Estado português com quem se está a fazer uma parceria e, portanto, garantir essa estabilidade. O segundo ponto que gostava também de vos trazer aqui à colação é um pouco a ideia que temos que ter que este problema da habitação é um problema complexo, é um problema com muitas causas e também com várias e necessárias soluções. É um problema complexo e é um problema que eu diria que podemos resumir em 3 problemas. Precisamos ter mais oferta de terrenos, precisamos ter mais terrenos, enfim, podemos até incluir edifícios para reabilitar, portanto, precisamos criar mais matéria-prima para podermos trabalhar, precisamos de reduzir tempos do licenciamento, e já lá vamos, e precisamos de reduzir a carga fiscal. Estes são os grandes pilares para a resolução do problema da habitação. Mais terrenos ou mais edifícios para reabilitar, melhor licenciamento e menor carga fiscal. Oferta de terrenos. Precisamos, efetivamente, de criar também ainda um programa que permita trazer mais solo disponível, mais solo nas zonas periféricas, a Sra. Deputada falou nisso mesmo, para a habitação. Para a habitação para as famílias portuguesas, não é para a habitação para ricos, para as famílias portuguesas, para os portugueses, para os jovens. Não esqueçamos também a questão das acessibilidades. Construir nas zonas periféricas é importante, mas não esquecer nunca que o problema da habitação também é um problema de mobilidade, é um problema de acessibilidades. E então, quando falamos em área metropolitana, no caso de Lisboa e do Porto, e permitam este pequeno à parte, que o problema da habitação é um problema essencialmente e que se agrava nas áreas metropolitanas, é precisamente nestas áreas metropolitanas onde o tema das acessibilidades e da mobilidade se impõe. Tema do licenciamento. Todo este quadro fiscal, como disse, é atrativo, permite que os investidores finalmente sintam a confiança no Estado português para vir a jogo com o Estado para construir casas mais baratas, mas não chega. Ter realmente tempos de licenciamento curtos é imperativo. E realmente tempos de licenciamento, o caos que nós vivemos ainda nas nossas câmaras municipais, é realmente custo na casa dos portugueses. Srs. Deputados, não custa lembrar que numa Câmara, como por exemplo Lisboa, um processo de licenciamento pode demorar 5 anos. São 5 anos em que uma casa não está no mercado. São 5 anos em que uma casa que não está no mercado vai fazer encarecer as outras. E, portanto, sim, temos que reduzir o tempo dos licenciamentos. E porquê é que é custo? Porque cada investidor investe o seu dinheiro ligado a um tempo, ao retorno que o dinheiro que ele investiu não regressa a si. E, portanto, nós fizemos esse estudo já há vários anos, e sabemos essencialmente quanto é que custa a mais um ano, a cada ano a mais do atraso do licenciamento. Se, por exemplo, considerássemos que um processo de licenciamento não deveria nunca, jamais, passar um ano,
Cada ano a mais que essa casa está presa no licenciamento custa 500 euros a mais por metro quadrado. E, portanto, este valor é absolutamente impressionante para nós percebermos que, efetivamente, enquanto não resolvermos o problema do licenciamento, não resolvemos o problema da habitação, porque são anos que essa casa não está à disposição dos portugueses e porque são anos que fazem encarecer essa mesma casa quando chegar ao mercado. Uma última palavra para vos dar conta da redução realmente da carga fiscal. Este é o caminho certo. Nós representamos quem está no terreno. Nós representamos os promotores que querem fazer as casas que os portugueses podem pagar, mas não conseguíamos até agora. É importante perceber que a construção de uma casa é um somatório de custos. É um somatório de custos de construção que galoparam e que temos que rapidamente combater também nesta casa, mas, acima de tudo, era um problema de carga fiscal. Senhores deputados, não podemos esquecer que Portugal é dos países da Europa com maior carga fiscal na construção de habitação. Estamos no caminho certo. Este é o caminho. A redução do IVA de 23% para 6% é absolutamente obrigatória e essencial. Entramos agora nos detalhes. Perdoem uma expressão um bocadinho mais vulgar, que o diabo está nos detalhes, e é exatamente agora onde estamos nos detalhes, para fazermos leis efetivas e leis que permitam, efetivamente, fazer com que a redução da carga fiscal se sinta no bolso dos portugueses. Podem contar connosco, enquanto promotores e investidores imobiliários responsáveis e, acima de tudo, cidadãos responsáveis antes de sermos empresários. Muito obrigado. Vamos passar então ao Partido Socialista. Ao Sr. Deputado Humberto Brito. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, que está cá presente, e um cumprimento também às senhoras e seus deputados. E, Sr. Presidente, permita-me dar nota do seguinte, desde logo, nós falamos da habitação e, em momento algum, ouvi aqui de algum dos interlocutores que me antecederam falar da habitação como um direito, nomeadamente um direito constitucional, que importa preservar e acautelar e defender, por forma a garantir que as pessoas possam ter acesso a uma habitação e à dignidade e à sua própria dignidade. Sobretudo o que tivemos a oportunidade de ouvir até agora foi mercado, negócios, e nós sabemos o que é que isto tem dado nos últimos tempos. Tem dado especulação, aumento significativo do preço das casas. Nos últimos 2 anos, mais de 27% que as casas aumentaram em Portugal. Hoje uma habitação média em Portugal custa mais de 250 mil euros, para termos uma noção, o que é praticamente impossível. E as pessoas que nos ouvem lá fora, os jovens que nos ouvem lá fora, sabem que não é possível comprar uma casa que custa 250 mil euros, porque os seus rendimentos não permitem a aquisição de imóveis deste montante. Mas permita-me ainda dar esta nota que me parece relevante. O Chega vive do caos da habitação. Quanto pior, melhor, para poderem exercitar todas as suas formas de intervenção pública, populista, demagógica, sabendo que este é um problema complexo e por isso não deixa de admirar que tenham validado as políticas da AD, do atual governo, porque sabem necessariamente que elas vão nos conduzir a uma situação ainda pior que aquela que estamos a viver. E como sabem isto, estão a apoiar para depois, amanhã, poderem beneficiar dessa situação de absoluta conflitualidade que a habitação está a gerar na sua não resolução ou de não encontrarmos respostas concretas para a vida das pessoas, nomeadamente para os jovens. E por isso eu não deixo de dar essa nota. E depois, claramente, dizer isto, parece-me que as percepções não chegam apenas para fazer afirmações que muitas delas carecem de confirmação. O mercado não tem resolvido o problema da habitação em Portugal. E muito menos as medidas de natureza fiscal têm resolvido este problema. O setor privado fala em confiança, mas não fala em especulação. A confiança que pretendem, que procuram, que exigem, seja em termos fiscais, seja em termos regulatórios ou regulamentação ou legislação, depois não tem nenhuma outra contrapartida de natureza social, nomeadamente por parte daqueles que hoje são os promotores, para dizer nós não vamos especular, nós não vamos aumentar os preços e nós vamos ter um critério de grande sensibilidade relativamente àqueles que procuram uma casa, por uma forma a ganhar mais dinheiro. Porque a realidade diz, reduziu-se os impostos, mas isto foi absorvido no preço, aliás, aumentou ainda mais. E por isso eu gostaria de ver uma palavra de sensibilidade e de garantir justiça e solidariedade com aquilo que é um drama nacional para muitas pessoas e, sobretudo, para muitas famílias. Confiança não pode ser especulação. Infelizmente, é aquilo que nós temos vindo a assistir. A redução do IMT beneficiou apenas 3% dos jovens em Portugal. O IMT jovem beneficiou apenas 3% daqueles que receberam direito
a esta redução. Só por aí que estamos a ver que, de facto, são medidas que não contribuem em nada, a não ser para beneficiar o setor privado. Mas, quer o Chega, quer a AD e também a Iniciativa Liberal, verdadeiramente ajudam a contribuir para incendiar e para aquecer ainda mais o mercado da habitação em Portugal. Quando decidiram dizer que 2.300 euros é uma renda moderada e com benefício para os senhorios, não é para os arrendatários, é para os senhorios, é dar-lhes poder de poderem pagar 10% de IRS e terem daí uma contrapartida significativa, claramente estão ainda a aumentar estão a aquecer ainda mais o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário da área da habitação não pode ser visto apenas como ativo financeiro. Isto está a ser visto como tal. As pessoas estão a apostar na construção da habitação como ativo financeiro e não para a resolução de um problema de natureza social, que era isso sim que devia estar a ser feito. Porque verdadeiramente a aposta deve ser na construção pública e no parque público. E daí gostaríamos muito, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, quer a AD, apostasse isso sim na construção de parque público e passássemos dos 2% para os 5% daquilo que, para estarmos pelo menos mais próximos da média europeia. Mas isso não é prioridade, infelizmente. E dizer também que o Partido Socialista, nesta matéria, e acompanhou alguma das intenções de reforma na legislação urbanística, mas há que ter aqui algumas cautelas relativamente a esta matéria. E quem foi autarca, como eu fui, sabe que os riscos subsequentes à aprovação ou até aos deferimentos tácitos, depois de terem a auscultação e ter o escrutínio judicial, é muito significativo e era muito importante, e por isso queria-vos ouvir também, se estão preparados para depois de terem os processos construídos para o escrutínio judicial, que muitas vezes pode acontecer se não houvesse o rigor na fase inicial da apreciação dos processos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Vamos agora ouvir a resposta. Quem é que responde? Começo eu. Faz favor. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. As suas preocupações são as nossas. Não tenho uma dúvida quanto a isso. A questão é que sem lucro não há investimento. A realidade é esta. E, portanto, o mercado não tem resolvido, em boa verdade, porque o mercado não tem funcionado livremente. E, portanto, é isso que tem acontecido. E podemos dar a questão do limite das rendas, dos 2%, nos novos contratos, podemos dar o exemplo das cauções, que só se deixam. Isto em relação ao mercado de arrendamento. Em relação ao valor e da especulação, nós estamos aqui. Eu agora vou aproveitar também para dar aqui ali a senhora deputada Margarida Saavedra há bocado. Nós não demos os números e eu tenho aqui uns números interessantes. Em 2020, as casas em Lisboa, acima dos 500 mil euros, correspondiam a 34% da oferta. Em Lisboa, em 2020, casas acima dos 500 mil euros eram 34% da oferta. Ao dia de hoje, 2025, correspondem a 56% da oferta. E, portanto, a questão aqui do valor dos 640 mil euros é para dar resposta, claro, e nós compreendemos isso, aos grandes centros urbanos, onde a pressão urbanística é maior. E numa ótica de simplicidade, e nós também já tínhamos discutido este ponto, numa ótica de simplicidade faz sentido que o limite seja nacional. E não é por haver um limite, não é por haver uma permissão até 648 mil euros que as casas em Freixo de Espada ainda vão passar a custar 600 mil euros. Exatamente, porque não corresponde a esse valor, portanto ninguém vai pagar por esse valor. E isto é o mercado a funcionar. Bom, agora se calhar vou, para responder em concreto a essas questões que faz do custo, o custo dos terrenos hoje em dia está entre os 25% e os 35%. Vou passar aqui a palavra ao nosso Presidente e aos Vice-Presidentes para, do lado do promotor, vos darem, também não quero gastar mais tempo, vão dar uma visão de quem está no mercado, de quem percebe da poda, salvo na expressão. E, portanto, é importante ter essa visão e, acima de tudo, aqui a nossa preocupação, e achamos que isso é importante para o país, há que nivelar o país por cima, quer dizer, as pessoas, no final do dia, precisam de uma casa. Nós precisam de uma casa. E nós, para darmos uma casa às pessoas, temos de aceitar a realidade.
É o primeiro passo para reconhecer que um problema existe, é o primeiro passo para o conseguir resolver. E, portanto, nós temos aqui, e no Porto, casas acima de 500 mil euros, em 2020 eram 14% da oferta e hoje em dia são mais de 30%. E, portanto, é esta a realidade. Sr. Deputado, agradeço a sua intervenção. O Sr. Deputado precisava de uma palavra de sensibilidade, de solidariedade nossa. O Sr. Deputado tem toda essa palavra, aliás, enfim, achei que já tínhamos passado um bocadinho essa fase nesta casa, mas tudo bem, voltamos a esse discurso. O Sr. Deputado pediu uma palavra de sensibilidade, de solidariedade dos promotores imobiliários quanto à questão do direito à habitação. Todos sabemos que o direito à habitação está condicionalmente protegido, é um direito, portanto, o Sr. Deputado tem a nossa palavra de sensibilidade e de solidariedade para com o país, para a execução do direito à habitação constitucionalmente protegido. Fica expresso nesta comissão. Mas vamos realmente ao que interessa. Sr. Deputado, e também pensei que já tínhamos passado o tempo da discussão ideológica da especulação, que é a especulação, que os investidores privados só estão aqui para especular. Vamos lá ver. Os investidores privados, para vir a jogo e para construir as casas que todos queremos, precisam de confiança e precisam ganhar o seu dinheiro, porque aos privados não compete exercer a função social do Estado. Se compete aos seus deputados neste Parlamento, Sr. Deputado, porquê é que os governos anteriores não conseguiram ainda aumentar a oferta pública de habitação? Isso é o que nós nos perguntamos quanto setor privado. Os seus deputados é que têm que se perguntar porque é que não o conseguiram fazer. E é verdade, temos que ter mais oferta pública de construção. Não temos oferta pública de construção suficiente. Esse é que é o problema. E é por isso que nós estamos nesta comissão. Nós estamos nesta comissão porque já todos percebemos que o Estado não é capaz de construir em suficiência. E, portanto, podem contar connosco e por isso é que esta associação aqui está. Porque senão não estávamos aqui, estávamos a fazer outras coisas e estávamos a construir para outras pessoas. E estamos aqui porque estamos preocupados em querer construir mais. Porque é aí que também está a procura. E, portanto, sim, concordamos, temos de ter mais oferta pública de construção. Os seus deputados preocupem-se com isso. Nós preocupamos em como é que podemos, com vossas excelências, vir a jogo e poder construir mais casas acessíveis. É isso que nos preocupa. O senhor deputado disse, bom, mas os preços têm subido. Ah, pois têm. Sabe porquê que têm subido? Porque os senhores ainda não foram capazes de fazer políticas públicas certas para os preços descerem. É por isso que aqui estamos. Portanto, vamos tratar os problemas com razão, com racionalidade e deixar o discurso político e ideológico e ficamos contentes como cidadãos de ver que esta Casa, o Parlamento, conseguiu finalmente chegar a acordo para viabilizar as leis que efetivamente precisam. E eu volto a referir, mais terreno, mais licenciamento e menor carga fiscal. É isso que temos que apostar. E, acima de tudo, trazermos... Sr. Deputado, agora deixe-me só aqui referir um ponto, também falou, que achei interessante. A única medida que até agora foi aprovada em matéria fiscal, e aqui reforço este ponto, o Sr. Deputado há bocadinho referiu que a redução fiscal ainda não permitiu trazer mais oferta de habitação. Não houve redução da carga fiscal absolutamente nenhuma, pelo contrário, assistimos nos últimos anos a um aumento da carga fiscal. Mas, Sr. Deputado, eu vou dizer, redução do IMT. Redução do IMT beneficiou 70 mil jovens. 70 mil jovens. Acha pouco ajudar 70 mil jovens? Sr. Deputado, vamos deixar de ideologia e vamos trabalhar e vamos, acima de tudo, construir aquilo que os portugueses, que é medidas públicas que permitam estas leis passarem e passarem de forma efetiva. Ora bem, muito obrigado. Ainda quer fazer uma intervenção? Então, se faz favor, o tempo já esgotou, entretanto. São favor, dois segundos muito Srs. rápidos. Deputados, Só para Srs. Deputados, vamos ouvir os nossos convidados. Só para explicar aos seus deputados e tentar resolver de uma vez por todas o tema da especulação. Nós fizemos um ensaio, a pedido da Câmara Municipal de Lisboa, com quem temos vindo a trabalhar estas soluções, com um terreno dado, portanto, sem o custo do terreno, com construção o mais económica possível dentro daquilo que são e cumprindo com as regras todas que hoje nós, promotores, somos obrigados a cumprir, muitas delas que já deixaram de fazer sentido e que efetivamente encarecem o custo da construção, para um projeto com 4.700 metros quadrados, são 48 apartamentos, 18 T1s e 30 T2, sem margem nenhuma do promotor. Portanto, o promotor constrói para vender a um fundo, não um fundo especulativo, um fundo que quer uma rentabilidade de segurança durante 20 anos de 4,5%. Nós não conseguimos colocar no mercado um T1 a menos de 748 euros
de renda por mês e um T2 por menos de 1.123 euros por mês. Isto tem a ver com o custo todo do contexto, com a carga fiscal, com o custo da construção e com o tempo de demora dos processos de licenciamento. Portanto, isto é margem zero, o promotor aqui não tem margem nenhuma. Não teria. Portanto, eu acho que isto responde um bocadinho ao tema da especulação. Não, temos que avançar, porque já esgotamos largamente o tempo e os senhores vão ter a oportunidade ainda de intervir a seguir. Porque agora é a vez da Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Dispõe de 4 minutos, Sra. Deputada. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados e os senhores deputados. Eu confesso que deve ser um bocadinho frustrante para os senhores virem aqui esta audição quando temos 40% do custo da habitação que se vai em impostos, taxas e atrasos de licenciamento. Cerca de 40% do custo da habitação é isto. E depois vem-se com a conversa da especulação por parte de partidos políticos que não só não pagam IMI, como estão sentados nas câmaras municipais, muitas vezes sustentados por partidos da extrema-esquerda, muito satisfeitos a aprovar áreas de reabilitação urbana para poderem ter o IVA reduzido e para que os municípios paguem o IVA reduzido. E, portanto, eu acho que, de facto, já deveríamos ter passado este tempo e acho profundamente lamentável. E, portanto, sim, temos que reduzir o prazo dos licenciamentos e, sim, temos que reduzir os impostos, porque se o senhor deputado tivesse que pagar 40% de imposto para comprar pão, de certeza que acharia inaceitável. Portanto, é a mesma situação para uma casa quando nós assumimos, todos enquanto sociedade, que uma casa é, de facto, um direito constitucional a que todos têm direito. Portanto, eu queria fazer esta ressalva. Relativamente ao tema da evolução da lei e da margem que o Governo ainda tem para fazer, nós aprovámos, apesar de não ser aquilo que nós pretendíamos, porque estarmos a afunilar o tema do IVA da construção num determinado período ainda muito curto, na nossa opinião, aquilo que vai fazer é aumentar o custo de construção, porque estamos todos a construir ao mesmo tempo, há uma força desgraçada ainda para mais para responder relativamente ao PRR e, portanto, vamos ter a situação inversa, estamos fartos de alertar para isto, tenho muita pena que há de chegar a um momento em que tenhamos que dizer que a Iniciativa Liberal mais uma vez teve razão e foi um erro, mas é o que é, melhor do que nada. Aquilo que eu também gostaria de perguntar aos nossos convidados é sobre, por exemplo, o adicional ao IMT, que é um imposto que é uma aberração, que a Iniciativa Liberal chamou agora de imposto Pinteluz, porque o PSD defendia a eliminação deste imposto e manteve-o, e, portanto, estamos praticamente sozinhos nessa luta e gostaria de saber qual era a vossa opinião relativamente a mais este custo. Outro tema que vos também queria colocar era, porque nós concordamos, o fator social, a função social cabe ao Estado, não cabe aos privados. Os privados, se quiserem, fazem, se não quiserem, não fazem. Nós vamos novamente a insistir com a revogação das rendas congeladas e para um escalonamento dessas rendas, naturalmente para pessoas que tenham necessidades e que sejam fragilizadas economicamente, que seja o Estado a assumir esse compromisso, que não sejam os privados e, portanto, também gostaria de ouvir os senhores relativamente a esta matéria e, por último, dar também esta informação que, em Lisboa, há um projeto piloto relativamente a cooperativas, portanto, sem qualquer especulação, sem coisa absolutamente nenhuma, em que as cooperativas, para conseguirem construir a preços acessíveis para a classe média, não têm custo do terreno e, para além de não terem custo do terreno, têm o licenciamento que é oferecido pela própria Câmara. Ou seja, não há prazo absolutamente nenhum para que se avance diretamente para a construção. E só assim é que as cooperativas conseguem ir a jogo para poder construir. Portanto, se nós damos essa benesse às cooperativas, mas o que nós queremos é acelerar a oferta e que todos venham a jogo, e nomeadamente os privados, quer dizer, acho que é fácil perceber, não é? Muito obrigada. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado Angélico da Teresa. Vamos ouvir a resposta. Dispõe de 4 minutos, faz favor. Muito obrigado. Senhora Deputada, obrigado pelas suas perguntas. Entendemos que sim, que é possível, e isso também responde às perguntas dos senhores deputados do Partido Socialista. Eu disse há bocado que há registro de 50 mil fogos que não saíram do papel por serem economicamente inviáveis. O que é que isto significa? Que estamos a falar de projetos que foram licenciados, são projetos licenciados, portanto, gastou-se, houve uma despesa financeira no processo de licenciamento e depois não se avançou por ser economicamente inviável. Quem é que construiu estes fogos? Foi o Estado que pegou nestes 50 mil projetos que eram economicamente inviáveis e construiu. É que não foi. Pronto, não foi. Pois não constrói, e agora disse bem, Sr. Deputado, o Estado não constrói, exatamente. E, portanto, precisamos de ser nós. Em relação à burocracia, já foi aqui dito pelo Presidente Santos Ferreira, é 500 euros por metro quadrado. Para se perceber a realidade e a dimensão do problema de uma maneira mais visual, são 37.500 euros por ano de custo adicional numa casa de 75 metros quadrados. Numa casa de 75 metros quadrados, cada ano de atraso, acarece à casa 37.500 euros. Resolveram esse problema? Não resolveram. E, portanto, a questão do AMI, sim, Senhora Deputada, também faz parte do tema da redução de tributação que nós defendemos. Concordamos consigo. Em relação aos incentivos para os senhorios, que também é uma questão que é importante dar resposta, vamos lá ver. Quem é que tem as casas neste momento e que não as põe no mercado por não ser economicamente viável ou por causa da instabilidade e da falta de segurança jurídica que o mercado oferece? São os inquilinos que põem a casa nos mercados. Não são. São os senhorios. E, portanto, é evidente que os incentivos têm de estar do lado... Sr. Deputado, é evidente que os requisitos, que os incentivos têm de estar do lado dos senhorios. Os incentivos têm de estar do lado dos senhorios, porque se os senhorios não puserem as casas no mercado, não há casas disponíveis para arrendar. E é exatamente isso que eu estou a dizer. Exatamente isso que eu lhe estou a responder. Está a perceber a questão? E, Sr. Deputado, e digo-lhe mais, aqui o ponto, a melhor medida que se pode dar aos inquilinos é pôr casas no mercado. Porque é pondo casas no mercado que o valor das rendas vai reduzir. Quanto mais oferta, menor o preço das rendas. E, portanto, claro que os incentivos, e percebemos e compreendemos, apoiamos que os incentivos estejam do lado da oferta, neste caso, do lado dos senhorios, porque, infelizmente, conforme muito bem disse, os inquilinos não têm casas próprias. Pronto, estava a ser irónico. Muito bem. Continuar, faz favor. Só um momento. Srs. Deputados. Srs. Deputados. Sr. Deputado... Sr. Deputado José Carlos Barbosa. É claro que tem uma opinião divergente, já todos percebemos, mas estamos a ouvir as várias opiniões. E o Sr. Deputado tem a segunda ronda se quiser intervir. Vamos lá então, faz favor. Se permitem só dar um exemplo prático e respondendo à Sra. Deputada e também aos seus deputados do Partido Socialista. Há uns tempos eu representei durante muitos anos um investidor institucional, um investidor internacional em Portugal e desenvolvemos diversos projetos de reabilitação, alguns deles em Lisboa. E vou-lhe dar um exemplo muito prático para falarmos sobre especulação. O investimento foi de 13 milhões de euros. O resultado final, depois de um processo muito moroso de licenciamento e de construção, era a reabilitação de um solar antigo que teve vicissitudes muito difíceis, muito complicadas. Foi um investimento de 13 milhões de euros. O resultado final foram 2 milhões e 400 mil euros líquidos, já depois de pago do IRC, que obviamente foram reinvestidos nos outros projetos. Fui fazer as contas de quanto é que o Estado ganhou com este nosso investimento. Era um investimento de 20 apartamentos. Entre o IMT, o imposto de selo, o IVA da construção, as taxas e as taxinhas que pagámos, o Estado encaixou diretamente 2,4 milhões de euros. A seguir fui ver as contas que o Estado recebeu de IMT e imposto de selo que os clientes que nos compraram as casas tiveram que pagar. Foi mais 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, o Estado já vai em 3 milhões e 600 e nós continuamos nos 2 milhões e 400. E destes 13 milhões, 900 mil euros foi o custo de estrutura que gerou Segurança Social e IRS. Estes 900 mil euros geraram 750 mil euros em IRS e em Segurança Social. Ou seja, no final de contas, para 20 apartamentos, o Estado ganhou 4 milhões e 350 mil euros, nós ganhámos 2 milhões e 400 mil euros que reinvestimos em novos projetos. Isto é especulação? Sim, faz favor, para terminar então. Sr. Presidente, então, se me der licença...
Só um Senhores momento. deputados, se me derem licença, Só um momento, desculpe. só para responder à senhora deputada. Sr. Presidente Santos, só um momento, por favor. Temos que garantir que há condições para se poder expressar e que todos podemos ouvir. E julgo que agora estão reunidas as condições, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para responder à senhora deputada da Iniciativa Liberal, que levantou aqui problemas muito interessantes. O primeiro, e uso aqui a expressão usada, que me parece sábia, é melhor que nada. E nós chegamos aqui com praticamente nada. E julgo que agora estamos efetivamente muito melhor do que nada, mas não é suficiente. E temos que ser, enquanto portugueses, ambiciosos nas medidas que queremos tomar para resolver este problema. E chamo aqui a atenção para este ponto, que gostava de voltar a enfatizar aos seus deputados, que é a questão do horizonte temporal bastante curto com que temos a lidar neste momento até 2029. 2029 é... francamente parece que é muito, mas para nós 2029 é amanhã. E é francamente curto face ao ciclo completo da promoção imobiliária, licenciamento, e só aqui vejam, Lisboa, 5 anos. Só aqui vejam onde já vamos. Financiamento, construção, comercialização, projeto, já passámos 2029 em muito. Portanto, enfatizar que é melhor que nada, temos que continuar a lutar por prolongar e fazer uma avaliação. Eu até sugeríamos fazer uma avaliação ao longo deste período, para saber se podemos ou não prorrogar estas medidas. E não esquecer, isto tudo é muito bonito. Agora, sem licenciamentos curtos é que não vamos lá. Senhora deputada, AIMI, uma aberração, faz-me lembrar um bocadinho o Primeiro-Ministro António Guterres, quando dizia que a CISA era o imposto mais estúpido do mundo. Este ainda é mais estúpido que o agora IMT. E é francamente estúpido, e vamos ver porque é que é estúpido. Senhores deputados, peço perdão por usar uma palavra mais corriqueira nesta Casa da Democracia. É uma aberração, porque vejam que nós estamos aqui a falar numa comissão sobre baixar custos da construção e estamos a pôr um duplo imposto de constitucionalidade duvidosa, sobre precisamente a construção de habitação. É sobre a construção de habitação, quando nós queremos baixar o custo da habitação, que nós estamos a sobrecarregar. Portanto, sim, sempre propusemos desde o início a eliminação desta aberração fiscal que não tem a menor justificação e que esta Casa tem que absolutamente acabar, sob pena de tudo isto não ser suficiente. Senhora deputada, permita-me também falar um bocadinho sobre rendas. Muito importante, a reforma do arrendamento urbano. A questão do arrendamento é essencialmente das formas talvez mais rápidas de conseguirmos de resolver o problema da habitação. E aqui chamo para 2 aspectos muito importantes. Temos que terminar com aquele limite dos 2% nas rendas dos contratos novos que nos esquecemos em Portugal de terminar. Aliás, o Partido Socialista, bem, na altura com o Primeiro-Ministro António Costa, chegou a entender isso mesmo, que pôr um travão às rendas, na altura 2%, tinha sido um erro crasso. E foi o próprio Primeiro-Ministro António Costa que decidiu, e bem, voltar atrás. Deixámos lá este ponto. Contratos novos, não podemos aumentar 2%. O que é que isso faz? Faz para contribuir, e já tivemos o caso de Berlim, tivemos o caso de Barcelona, não estamos a inventar a roda, já aconteceu, já vimos acontecer. O que é que faz? Impormos restrições rígidas, excessivas, na atualização das rendas dos novos contratos. O que é que faz? Faz contribuir para aumentar todos os outros que estão fora dessa proibição. E, portanto, é isto que estamos a falar. Acabe-se de uma vez por todas com o limite de atualização dos 2% nos contratos novos. Só para terminar, seguros de renda. Senhores deputados, temos que conseguir pensar, construir, em conjunto com as seguradoras, seguros de renda em Portugal. Olhem para a vizinha Espanha. A vizinha Espanha tem milhares de construção de casas para arrendamento e também para arrendamento acessível. Tem um mercado de seguros que funciona. Vamos, senhores deputados, trazer as seguradoras a este jogo, trazer também a esta casa e perceber como é que nós conseguimos fazer com que eles próprios possam mitigar o risco. Nós temos uma sugestão, senhores deputados, que podemos pensar. Por que não fazer com que os seguros de renda possam ser obrigatórios? E podendo ser obrigatórios, faz com que as seguradoras permitam ter um pipeline, uma projeção de 700 mil seguros de renda. Tendo uma projeção de 700 mil, estou a dar um número por abstrato, 700 mil seguros de renda, vai permitir baixar o risco, vai permitir mitigar o risco, vamos conseguir ter seguros interessantes. Só uma última palavra, Sr. Presidente, num minuto, menos do que isso. Das cooperativas. As cooperativas temos que absolutamente dinamizá-las. É também um player, um stakeholder que pode vir a jogo. Só temos um problema grave ainda por resolver. E aí temos que chamar os bancos. É que os bancos não acreditam no modelo de cooperativas. Os bancos não financiam as cooperativas. E, portanto, sim, cooperativas temos que dinamizar, mas os bancos não financiam cooperativas, não acreditam no modelo cooperativo ainda. E, portanto, enfim, não sendo essa a minha guerra, mas
percebendo e defendendo também o modelo cooperativo como mais uma solução interessante. Enquanto não houver financiamentos, podemos criar todos os regimes de cooperativas. Não havendo financiamento, não há cooperativas. Doutor, obrigado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Sr. Deputado, dispõe 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os nossos convidados. Eu vou abordar a questão, principalmente, da simplificação administrativa, os tempos de demora nos licenciamentos, e fui autarca durante 12 anos e sei muito bem os problemas e os entraves administrativos que estavam associados a todos os licenciamentos, principalmente da habitação coletiva, que surgiam. E a verdade é que nós temos uma legislação que muitas das vezes leva a diversas interpretações, e aqui coloca logo entraves em quem quer decidir. Há um medo administrativo dos técnicos em tomar muitas das vezes ou emitir os respectivos pareceres. Os projetos de relevante interesse municipal foi um expediente que, em alguns casos, avancei, e nota-se um medo excessivo por parte dos técnicos quando há um autarca que pretende avançar com essa medida, que muitas das vezes, não só na área de habitação, portanto, numa casa de Santa Cruz, nem foi essa a solução encontrada. E, por outro lado, também, um dos maiores entraves são as demoras das consultas externas. Muitas das vezes, por muito boa vontade que os técnicos e autarcas tenham no sentido de introduzir medidas com vista à celeridade dos licenciamentos, os parceiros externos não chegam, dirão, mas há o deferimento tácito, mas o deferimento tácito tem riscos, aliás, tem muitos riscos que podem, muitas vezes, criar consequências a quem decide. Por isso eu gostaria de deixar aqui só três questões. Primeiro, perceber quais são os entraves burocráticos nos processos de licenciamento, que na vossa ótica existem. Que alterações no regime jurídico de urbanização e edificação consideram as mais pertinentes e prioritárias, e que prazos máximos deveriam ser estabelecidos para decisões. Eu sei que já falou-se aqui de um ano, não sei se foi como exemplo prático ou não, mas saber se concordo ou não, se a legislação deveria permitir um tempo máximo de licenciamento. Muito obrigado. Eu solicitava então que dessem resposta pragmática às questões. Muito obrigado. Bom, Sr. Deputado, obrigado pelas suas perguntas. Nós estamos completamente de acordo consigo. A simplificação administrativa é um passo fundamental que foi iniciado pelo Partido Socialista no Simplex. E, portanto, também é importante dar essa nota. Não dou outra vez. E, portanto, isso é uma preocupação nossa, e, de facto, o facto de nenhuma decisão, ou quase nenhuma decisão, ser simples, enfim, merece reflexão. Nós, para lhe responder concretamente às perguntas e para o Sr. Deputado sentir que as nossas respostas vão de encontro às suas preocupações, eu tenho aqui não sei se conseguimos ir a todas, mas uma lista de sugestões de melhoria à proposta de Lei 48 relativa ao Simplex. Portanto, aquilo que nós aqui identificamos e que achamos que é importante alterar e ajustar na medida da margem que o Governo tiver, é uma alteração de critérios para licença/comunicação prévia de loteamento, e depois nós podemos entregar este documento ao Sr. Deputado, quando exista plano de pormenor ou unidade de execução, restringindo ou dificultando a utilização de comunicação prévia. Não vou dizer os números dos artigos, mas depois estão aqui identificados. Depois, a alteração dos critérios para eliminação das situações de isenção, por exemplo, operações de loteamento, quando existe a plano de pormenor com efeitos registais. Da nossa análise, a redução de prazos tem de ser, também merece reflexão, porque não se contam, não estamos perante prazos que se contem do início do procedimento, mas de momentos posteriores. Por exemplo, isto depois prejudica a transparência na contagem dos prazos.
e a efetividade do deferimento tácito, que também tem sido uma grande batalha nossa. Em que é que isso se traduz na prática? Aqui é o prejuízo para a efetividade do deferimento tácito. Os prazos, nesta proposta 48, podem ser alterados pelos municípios e são difíceis de controlar, de auditar, o que significa que há um prejuízo desta aplicação do deferimento tácito. Eu diria que estes são os nossos princípios fundamentais. Vou só passar aqui a palavra. Não? Enfim. Muito obrigado. Vamos passar então à segunda ronda. Eu pergunto aos senhores deputados quem é que se inscreve para a segunda ronda. Eu pergunto às senhoras deputadas quem é que se inscreve para a segunda ronda. Pronto, agora sim. Então, a senhora deputada Margarida Saavedra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápida, porque já estamos atrasados, mas a questão é a seguinte. Parece-me que nesta Decreto-Lei 48 já está previsto situações especiais para zonas que tenham plano de pormenor aprovado e cujo licenciamento pode ser praticamente automático. É bom ver isso. Há duas questões, aquelas do plano de pormenor que seja específico e o plano de pormenor que não seja específico. É claro que isso eu pus essa questão também e verifico é que algumas autarquias, e aí é a diferença, têm planos de pormenores aprovados, mas que de facto não são específicos. E é necessário mudar toda a mentalidade e toda a forma de fazer planos de pormenor, porque me parece que no momento em que o planeamento passa a ser feito devidamente pormenorizado e devidamente parametrizado, ajuda extraordinariamente o licenciamento. A segunda questão que eu ponho e faço à intervenção do Partido Socialista é a seguinte: um padeiro faz pão e tem lucro no pão. Uma empresa que vende automóveis tem lucro nos automóveis. Um empreiteiro que tenha lucro nas obras é um malfeitor. E eu realmente, se o dia descobrir algum empreiteiro que faça obras sem ter lucro, acho que o problema da habitação está resolvido. Nós não conseguimos a quadratura do ciclo e o PS também não. Porque no plano do PS as casas ficaram todas no papel. É bom chamar isso. Portanto, nós temos que ter os pés assentes na realidade. Apesar da questão social, a habitação é um negócio, como outro negócio qualquer. E é importante que a gente tenha isso em conta. Se encontrarem alguém que faça habitação sem ter negócio, nós agradecemos, mas os senhores não encontraram durante os 12 anos que lá estiveram. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu não posso deixar de passar o tempo sem, de facto, apresentar as minhas desculpas à Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, porque eu iniciei esta audição com a sensação de que viriam cá fazer algum contributo útil. Perdido que estava eu, na minha ignorância, mas foi esclarecido agora que, de facto, o mercado não tem resolvido o problema da habitação em Portugal. Por isso, Vossas Excelências não estão aqui a fazer absolutamente nada, a não ser uma perda do vosso tempo e do nosso tempo, porque, de facto, o que se nota é que o caos da habitação não foi criado por quem denuncia o problema e trabalha com o Governo, seja ele qual for, para resolver o problema. O caos da habitação é criado por quem andou a governar o país, falhou como sempre falha, foi corrido do Governo, com o rabinho entre as pernas, no auge da crise da habitação e agora anda a mandar habitados de coisas que não fez. Mas eu queria a vossa opinião específica sobre 3 assuntos muito claros. O primeiro esclarecimento que eu queria é qual era a vossa opinião sobre um estilo de governação que defende a omnipresença do Estado. Em 2021, promete 26 mil casas no mercado, até 2026, e nem 4 mil constrói. Qual é a vossa opinião sobre um estilo de governação que defende o endeusamento do Estado, apresenta um programa mais habitação para resolver o problema da habitação? Não só a escassez de oferta mantém-se, mas os preços das vendas das casas aumentaram. Qual é o vosso comentário sobre um estilo de governação que defende a glorificação do Estado, mas defende também o controle das rendas, a dizer que vai resolver o problema da habitação, mas não só não resolve, como as rendas aumentam e os jovens saem do país porque não têm casa. Por fim, eu gostaria de saber qual é a vossa opinião. Se o Estado funciona tão bem e os investidores são uma data de inúteis, como Vossas Excelências são, na ótica socialista, eu queria saber, então, porque é que o país está como está no capítulo da habitação? É que eu preciso muito que me clarifiquem, porque neste momento, na ótica socialista, eu sinto-me, e muito desta Comissão, autênticos ignorantes. Autênticos ignorantes. Por favor, clarifiquem-nos. Sr. Deputado, palavras muito fortes, muito duras. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Humberto Brito, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu escuso-me responder ao Sr. Deputado Chega a dizer que não vim aqui a esta Comissão
Para lhe responder, eu não tenho nada contra o deputado Francisco, eu tenho sim a criticar e falo-ei sempre, porque este é um Estado democrático ainda, sei que o Chega não quer que Portugal seja um país democrático, mas é, e como tal, o seu deputado terá que ouvir necessariamente aquilo que é a opinião de um partido democrático, fundador da democracia em Portugal e que contribuiu para o desenvolvimento deste país e que muito orgulhoso está do seu passado e daquilo que construiu a favor de Portugal e por isso nem sequer lhe vou comparar com partidos fascistas e antidemocráticos e até o facto de estar a interromper demonstra a sua falta de democracia porque não ouve com atenção aquilo que tem para lhe dizer, faria bem ouvir, fazia-lhe bem ouvir. Bem, dito isto, o PS, o Partido Socialista, não diaboliza nem demoniza a questão do mercado. O mercado existe e o setor privado é importante para ter aqui, em conjunto com o Estado, uma resposta na área da habitação. E dito isto, digo também, nós entendemos que a tributação da habitação deve ser tida em conta e deve reduzir por forma a aumentar o valor da oferta. Coisa diferente é dizer que os montantes derivados daquilo que a redução da tributação e da fiscalidade sobre a habitação não pode ser absorvida pelo mercado e, pelo contrário, aumentar os preços, porque isso significa que há maior procura, havendo maior procura, os preços sobem, é a lei do mercado e é isso que está aqui em cima da mesa. E essa é uma preocupação que nós temos e estamos atentos e como sendo agentes privados e agentes promotores do setor imobiliário, necessariamente tem que ter isso em consideração e nós, enquanto um partido responsável, temos que responder à classe média, àqueles que não têm o montante, a disponibilidade financeira através dos seus rendimentos para comprar uma casa em Portugal, porque acaba por ser um luxo. E dito isto, acrescento, nós não podemos tratar a habitação só como um mercado de luxo, só para aqueles que podem pagar 200, 300, 400 mil euros. Não pode ser. E é por aqui, e é por isso também, que nós insistimos na necessidade de construir casas públicas. Se o Partido Socialista fez, no âmbito do primeiro direito, só 30 segundos, dada a interrupção sistemática, Sr. Presidente, durante muito tempo tivemos a recuperar a habitação social, que o Partido Chega é contra, necessariamente todos aqueles que vivem em habitação social têm o estima, e sabemos que era fundamental fazer este trabalho. Aliás, sabemos também, e essa é a pergunta que eu vos deixo, sabendo que não há capacidade construtiva em Portugal e que necessita de imigrantes, com partidos da direita que hoje são contra a imigração e querem fechar a porta a novos imigrantes para a construção, como é que se espera responder para aumentar a oferta em Portugal? Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco Gomes está-me a fazer sinal. Podemos avançar? É uma interpelação à mesa porque acha que a mesa está a conduzir mal os trabalhos. Então vamos ouvir. Faz favor. Sr. Presidente, na última intervenção do Sr. Deputado Humberto Brito, rotulou o Chega de fascista e antidemocrático. É um país que está reconhecido para participar no processo democrático pelo Tribunal de Contas. É um partido que tem ido sucessivamente a vários atos eleitorais e, no último, conquistou 1,7 milhões de portugueses. Representa 1,7 milhões de portugueses. E gostaria de solicitar os seus bons ofícios para que os epítetos fascista e antidemocrático fossem retirados da ata, ou então que o Grupo Parlamentar do PS clarifique se participa e se sublinha esses adjetivos de caracterizar o Chega como fascista e antidemocrático. Sr. Deputado, é assim, o Sr. Deputado, na sua última intervenção, começou a acelerar o ritmo e a endurecer o discurso, e depois poderá imaginar que numa ação vai ter uma reação. Mas não ofendeu nenhum partido, Sr. Presidente, peço desculpa. Sim. Não ofendeu nenhum partido. Srs. Deputados, faz favor. E, portanto, calma, Srs. Deputados. Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Deixe-me já responder à questão prática que colocou. O Sr. Deputado não está a ouvir, mas eu vou continuar a responder. Depois, se não ouvir, ficará sem saber essa informação. Naturalmente que eu não vou riscar rigorosamente nada da ata. A ata vai transcrever fidedignamente aquilo que se passou aqui. E que até nem é costume. Agora, Sr. Deputado José Carlos Barbosa não quer interpelação nenhuma à mesa, não, quer responder... É simples. É simples, é só dizer que foi utilizado aqui o termo meter os rabinhos entre as pernas. A única pessoa que nós vimos aqui a meter o rabinho entre as pernas foi um deputado do Chega, que ensinou aqui que havia deputados a ganhar 20 mil euros, a pedir 20 mil euros às associações de TVDE, que ganhavam, e depois teve de se retratar e pedir desculpa. Ele sim meteu o rabinho entre as pernas e baixou o ritmo. Está visto. Os seus deputados não querem ir para o corredor. Santo.
Sr. Deputado Gonçalo Leix chegou a fora de tempo. Olha, Srs. Deputados, é assim, eu quero continuar a audição. Se os Srs. Deputados não derem condições para continuar a audição, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, se os Srs. Deputados não derem condições para continuar a audição, eu sugeria que fossem para o corredor dirimir esta questão que estão aqui a ter. E depois gostava também de referir que, independentemente do estilo de cada deputado, eu penso que há alguns termos que podem eventualmente ser evitados, porque só não introduzem nada de positivo e só perturbam os trabalhos. Bom, Sr. Deputado Angélico da Teresa, é aquele momento que nós já sabemos, não é? Mas parece-me que está conseguido. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, na minha intervenção, vou fazer uma pergunta muito rápida à PPI, que é, por favor, deem-nos o exemplo de Madrid. Expliquem-nos como é que a política liberal de Isabel Ayuso tem implementado Build to Rent em Madrid, aqui ao lado. Grandes fundos, grandes investidores estão a construir casas para arrendamento acessível que são colocadas no mercado 40% abaixo do valor mediano do mercado. E como é que os madrilenos estão a conseguir arrendar essas casas, que estes grandes fundos que nós aqui vemos como especuladores, que vão para lá construir a arrendamento acessível, não vêm para aqui. E, portanto, a pergunta que eu vos faço, até por uma questão de pedagogia, que eu acho que é muito importante, como é que a Isabel Ayuso, em Madrid, aqui ao lado, consegue fazer isto, e aqui em Portugal, algo que nós todos acho que queremos, não é? Nós todos acho que queremos, e não conseguimos. Porque é que os fundos de investimento ficam do lado lá dos Pirineus e não vêm para o lado de cá? E, portanto, aquilo que eu vos pedia era um bocadinho de pedagogia, até para acalmar aqui o tom final desta comissão, e que nos explicassem porque é que este fenómeno madrileno acontece e porque é que não vem para Lisboa, para o Porto e para outras cidades portuguesas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Estão encerradas as questões da segunda ronda, certo? Portanto, agora o que é que eu solicitava? Que pudessem usar 8 minutos para responder a alguma questão que entendam que deva ser respondida e para concluir, porque temos uma audição já atrasada e é só por esse motivo, porque de resto é muito interessante. Faz favor. Muito obrigado a todos. A Associação veio dar os seus contributos técnicos e, portanto, não vamos emitir as nossas opiniões políticas, não foi para isso que aqui viemos e, portanto, a única coisa que é importante dizer é que concordamos com a Sra. Deputada Margarida Saavedra em relação à mudança de mentalidade, que é muito importante, porque de facto é aquilo que temos dito desde o início e que, aliás, há vários anos esta parte é uma luta nossa por algo que nós entendemos ser a lógica mais básica do mercado, que é sem lucro não há investimento. Portanto, aproveitando a questão da classe média que fala e que também é a nossa preocupação, porque estas 300 mil casas que faltam ao mercado são para a classe média alta, classe média baixa, mas acima de tudo classe média baixa e classe média. Só para lhe dar aqui um exemplo, também tenho aqui os números, em 2025, em Lisboa, casas até 200 mil euros, sabe quantas é que são, Sr. Deputado? 4%. 4% da oferta. Essa é a realidade. Bom, em relação à questão da penalização, enfim, a experiência histórica demonstra que, em relação aqui ao travão às rendas e tudo que também foi aqui abordado, a penalização paralisa o mercado, reduz o investimento e agrava a escassez. O maior exemplo disso foi o travão às rendas. Há números sobre isso. O travão às rendas provocou um aumento em 30% nas rendas dos novos contratos. Ou seja, os contratos que ainda não existiram e foram celebrados posteriormente à entrada do travão dos 2%, essas rendas aumentaram 2%, porque, naturalmente, os senhorios, sabendo que não podiam aumentar a partir do momento em que assinassem, em que celebrassem contratos de arrendamento, 2% aos novos contratos, por uma ótica de defesa, optaram por aumentar logo à partida. Portanto, isso prejudicou as pessoas que neste momento nem sequer contrato de arrendamento têm. Não é só os inquilinos que têm contrato de arrendamento, é os que não têm e precisam ter.
Em relação ao exemplo de Madrid, o Sr. Deputado Angélico da Teresa, é um exemplo muito importante e que também já foi abordado aqui no início, quando se fala em, e depois vou passar a palavra para se entrar num nível de maior detalhe, mas estamos a falar aqui de construção onde o Estado cede os terrenos, e foi isso que foi feito na Comunidade de Madrid, e depois o promotor desenvolve e vende ou arrenda a preços acessíveis. Isto significou, em termos concretos, que a Comunidade Autónoma de Madrid está a construir 13 mil casas, à volta deste valor, 12, 13, 14 mil casas, já entregou 5 mil casas e o Estado injetou 0 euros. 0 euros. Porquê é que isto acontece? Resumindo e sendo o mais sucinto possível, porque existe a transmissibilidade que nós falámos aqui no início. Ou seja, o promotor e podemos construir, fazemos aquilo que é o nosso core, construir as casas que as pessoas precisam, e depois celebramos os contratos de investimento que, sendo de livre transmissibilidade, que no caso de Madrid significa que se o adquirente, foi aquilo que nós temos aqui, tiver uma solvabilidade, capacidade financeira igual ou superior, a transmissão é aceita. E, portanto, esse é o exemplo. Vou passar aqui a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, dar aqui só 3 notas finais. Gostava de voltar ainda um bocadinho ao ponto do Simplex, que me parece importante, e o Sr. Deputado perguntava quais eram os entraves burocráticos que nós entendíamos que ainda existiam. E o Sr. Deputado foi respondendo exatamente a esses entraves que eu aqui enfatizava. A questão da arbitrariedade. A questão da arbitrariedade é um ponto importante. Claro que defendemos a manutenção e a persecução da autonomia local e temos que preservar esse valor também constitucionalmente protegido, mas de facto a arbitrariedade que ainda existe, o livre-arbítrio, o gosto pessoal dos técnicos é algo que não pode ser coadunável com um licenciamento rápido, um licenciamento efetivo e um licenciamento que também dê certeza a quem quer investir nas nossas cidades. Falou também da questão dos tempos máximos. E este é o ponto, eu diria, essencial. Mais do que tempos curtos, é tempos de previsibilidade. Ninguém sabe em Portugal se um licenciamento demora 1, 2, 3, 4, 15, 20, 40 anos. Há projetos que demoram 20 anos. É uma questão de previsibilidade. Quem investe num projeto imobiliário, pode custar 500 milhões de euros. Tem que ter previsibilidade. Tem que saber se vai demorar 1, 2, 3 anos, o que for. Mas tem que ter previsibilidade, temos que ter tempos curtos, e os tempos curtos quer dizer mais habitação e mais barata, acima de tudo para os investidores. Precisamos de previsibilidade. E depois, o Sr. Deputado falou também, e muito bem, do medo dos técnicos. Há um problema cultural dentro das próprias câmaras municipais, há a cultura do medo, há o medo dos técnicos, há a cultura da dificuldade, bom, e já agora também há a própria cultura que, enfim, penso que já está mais mitigada, mas não esquecemos uma coisa. A corrupção só existe se houver burocracia. Se não houver burocracia, não há corrupção. Há que dizer de forma clara e aberta, sem medo. E, portanto, temos também mudar a cultura que temos nas nossas câmaras municipais. Deixem-me só nesse ponto dar uma última nota para qual é ainda, ou que pode ser o maior entrave à execução de um bom Simplex. E aqui, devo dizer, foi de facto o Partido Socialista que iniciou este processo, e dou aqui os parabéns à então Ministra Marina Gonçalves, que incluiu a simplificação administrativa na Carta Nacional da Habitação. Portanto, parabéns ao Partido Socialista, porque deu o mote de saída para finalmente considerarmos o licenciamento como um problema de habitação. E há bocado disso, o seu a seu dono, e é verdade, o seu a seu dono. Mas agora é importante monitorizarmos, porque vão ser as câmaras municipais que vão ditar o Simplex, não vai ser este Parlamento. O Parlamento ditou, queremos um Simplex para termos mais habitação. Vamos monitorizar as câmaras municipais, porque se as câmaras municipais não o quiserem executar, infelizmente, creio e temo e chamo a atenção para esse temor, poder não haver Simplex rigorosamente nenhum. Ponto número 2, respondendo à questão do Partido Socialista, de que menos impostos gera mais procura. Não, mais impostos não gera mais procura, Sr. Deputado. Mais impostos não gera mais procura. O problema é que ela lá está. Ela lá está. Não há mais procura porque há menos impostos. O que é diferente de dizer que menos impostos viabiliza mais projetos e menos impostos viabiliza mais cidadãos de terem acesso à casa. Portanto, mais impostos, menos impostos não gera mais procura. Isso é uma falácia. Outra coisa é também dizer
que sim, é verdade, não podemos só reduzir a carga fiscal. Temos que reduzir a carga fiscal e criar mais oferta. Isso sempre o dissemos. Só baixar a carga fiscal não serve. Temos que baixar a carga fiscal, temos que ter mais terrenos e melhor licenciamento. E já agora, no final, para responder à senhora deputada da Iniciativa Liberal, que muito bem trouxe aqui à colação o Plano Viva, reforço os números que foram aqui ditos. A Comunidade de Madrid, e estamos a comparar uma comunidade com um país, Portugal. A Comunidade de Madrid tem 30 mil casas de construção para arrendamento. Mais de 10 mil, 13 mil são para habitação acessível. Seus deputados, o que é que o nosso país está a fazer de mal? Porque sabem quantas casas de construção para arrendamento há em Portugal e acessível? Zero. Zero. E, portanto, ainda não fizemos nada. Vamos aprender, podemos aprender com os bons exemplos de nossos irmãos aqui ao lado. E a questão foi tão só esta. A Comunidade de Madrid fez o seguinte protocolo. Foi perguntar a quem vir a jogo. A iniciativa privada e o Plano Viva é um projeto de parceria pública e privada, em que os privados são convidados a vir a jogo com o Estado espanhol, neste caso com a Comunidade de Madrid, para construir casas para arrendamento acessível. E perguntou como é que nós fazemos, qual é o modelo de negócio, perceber o modelo de negócio que nós queremos ou não entrar. Estão 13 mil casas de construção para arrendamento acessível. E um dos pontos que aqui foi referido por Manuel Maria Gonçalves é exatamente este ponto da transmissibilidade. Perceber como é que se faz um projeto de construção para arrendamento acessível. É um projeto em duas fases, senhores deputados. É um projeto em que o privado recebe da Comunidade de Madrid um terreno a custo zero, atenção, a custo zero, e vai ali obrigar-se a construir casas para os espanhóis, para os madrilhenos, de forma acessível. E a seguir, o promotor, que o que sabe fazer é construir, não sabe gerir arrendamentos, nem quer gerir arrendamentos, vai ter que permitir-se passar para a segunda fase, a 25, a 50, a 90 anos, no caso português, permitir-se passar para um outro operador, que geralmente é conhecido como um fundo de pensões ou uma seguradora, que vai gerir esse portfólio de arrendamento, por exemplo, a 90 anos. E, portanto, é verdade, a construção de arrendamento em Portugal para acessível nunca aconteceu, nem a nível nacional, nem a nível municipal, porque nunca se percebeu qual era o modelo de negócio. E só este fator de haver a chamada livre transmissibilidade, em que os seus deputados só se têm que preocupar com três coisas. É que a pessoa que recebe esse direito a construir e a desenvolver projetos de arrendamento acessível só tem que comprovar perante o Estado português ou perante uma Câmara Municipal e uma Assembleia Municipal três fatores: capacidade técnica para continuar a desenvolver o projeto, capacidade financeira que é capaz de o concluir e atestar sobre compromisso de honra que aquele projeto só serve para arrendamento acessível. Mais nada. Este é o trade-off que se tem que fazer. Quando se dá benefícios fiscais a privados em troco da persecução do fim público, claro, o Estado português tem que garantir que o fim público é assegurado, mas não tem que se imiscuir na vida dos privados. Fazer casas sabemos nós, esse é o nosso papel, é a nossa vida, é o nosso dia-a-dia. Nós somos os seus deputados, não é o Estado português. Nós sabemos fazer isso. E, portanto, este ponto é importante. Gostava só de deixar, a pedido da senhora deputada Angelique da Teresa, que me pediu e bem para fazer, e pediu aqui à Associação e bem, para trazer um bocadinho esta perspectiva. Perceber qual é o modelo de negócio é muito importante e atender mais uma vez aos detalhes. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela oportunidade. Muito obrigado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, aos nossos convidados, à Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, pela sua disponibilidade, não só para estar, para vir à Comissão, mas a disponibilidade que demonstraram para responder às questões e partilhar connosco os vossos conhecimentos. Obrigado em nome da Comissão. Srs. Deputados, estamos com 40 minutos de atraso, temos outros convidados à espera, portanto, vai ser já de seguida, não há intervalo. Muito obrigado.